Antes de fazer uma alimentação low carb, é importante você conhecer quais são os alimentos que têm uma baixa concentração de carboidratos para que você tenha um bom resultado no seu processo de emagrecimento. E para esse vídeo eu trouxe uma lista com os 10 melhores alimentos para você incluir na sua alimentação low carb. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Viviane Lima, nutricionista clínica esportiva com 20 anos de profissão e eu trouxe para você uma lista com os 10 melhores alimentos para você incluir na sua alimentação low carb. A alimentação low carb é aquela que tem uma baixa concentração de carboidratos, por isso tem os alimentos certos para serem incluídos nessa alimentação para que você consiga atingir o seu objetivo. E alguns eu não trouxe só um alimento, mas eu coloquei por grupo de alimentos para que você possa ter acesso a até mais alimentos e consiga variar na sua alimentação. Primeiro da lista eu coloquei como o grupo das frutas low carb. Existem várias frutas que têm essa baixa concentração de carboidratos, mas eu selecionei duas que eu considero muito importantes para serem incluídas dentro de uma estratégia low carb, que é a primeira delas, o abacate, que é uma fruta rica em gordura, por isso tem pouco carboidrato. E é uma gordura boa, por isso ajuda no processo de emagrecimento, então pode consumir sem medo. É super versátil, então dá para fazer receita doce, salgada, e você pode consumir em pequenas porções ali, não só no seu almoço, também nos lanches intermediários, inclusive pode consumir antes de dormir, que não tem problema nenhum, porque tem baixa concentração de carboidratos. E a segunda fruta é o coco, aquele coco que você compra ele inteiro ou compra ele sem a casca, mas você pode quebrar em pequenas porções, em torno de 30 gramas, e consumir nos lanches intermediários, ou mesmo o coco ralado para incluir em receitas low carb. E a gente tem outras frutas low carb também, como a goiaba, a gente tem o kiwi, as frutas vermelhas de forma geral, o morango, que as pessoas consomem com mais frequência. Então, existem outras frutas low carb, o maracujá também faz parte das frutas low carb, mas eu queria destacar essas duas, que é o abacate e o coco. Então, isso faz parte do primeiro da lista de 10 que eu tenho para passar para vocês, tá? Vamos para o segundo da lista low carb, que são as sementes. E aí, dessas sementes, eu vou destacar 3, que é a semente de chia, a semente de linhaça, que você pode incluir em sucos, em preparações, e também a semente de girassol, que em pequenas porções pode fazer parte aí dos seus lanches intermediários. E aí já vamos então para o nosso terceiro alimento da lista, que são as oleaginosas. As castanhas de forma geral, então a gente tem a castanha do Pará, a castanha de caju, as nozes, amêndoas, avelãs. Então todas essas oleaginosas também têm uma baixa concentração de carboidrato e são ricas em gorduras boas também, altamente nutritivas, indicadas ali também para o consumo em pequenas porções ao longo do dia. E vamos então para o quarto alimento da lista, que é o grupo das verduras, as folhas verdes, que você pode consumir tranquilamente, porque tem grande quantidade de fibras, então elas vão dar bastante saciedade na sua refeição do almoço, do jantar, mas baixa concentração de calorias, pequena concentração de carboidratos. Então a recomendação que eu faço é o consumo à vontade. As pessoas não costumam consumir tantas folhas, mas se você gosta, pode consumir sem preocupação nenhuma, porque você vai permanecer numa estratégia low carb, consumindo as folhas, como agrião, alface, rúcula, espinafre, couve, brócolis, todos esses verdes podem e devem fazer parte da sua alimentação low carb. E aí a gente já segue para o quinto alimento, ou quinto grupo da nossa lista dos 10 melhores alimentos para incluir na alimentação low carb, que são os legumes. Legumes de baixa concentração de carboidratos. Tem uma lista mais extensa, mas eu quero passar os principais para que você possa incluir aí aos pouquinhos na sua rotina. A gente tem a berinjela, a abobrinha, a couve-flor, chuchu, o pepino, são todos alimentos
com baixa concentração de carboidrato, alimentos que dá para você preparar receitas também, como a berinjela e a abobrinha, dá para fazer várias receitinhas com eles, e são super saborosos, você pode usar temperos naturais na hora de preparar e consumir aí na sua refeição, pode até preparar sopa com esses alimentos, e nessa sopa tem que ter proteína, e aí a gente já vai para o nosso sexto grupo de alimentos que podem e devem fazer parte de uma alimentação low carb. As proteínas, as carnes, que pode ser o frango, o peixe, a carne vermelha magra ou o porco, desde que seja parte do porco que tenha menos gordura, como por exemplo o lombo do porco, que é mais sequinho, né? Tem menos gordura. Então as proteínas devem fazer parte sim da alimentação low carb. Como você vai ter um baixo consumo de carboidratos, você precisa sentir mais saciedade e as proteínas vão ajudar nisso, nesse processo. E sétimo alimento da lista, que é o ovo. O ovo é um alimento super completo, rico em proteína também, rico em vitamina A, rico em colina, que é uma substância que faz bem para a memória, rico em ferro, muito versátil também, pode fazer parte aí de várias receitas, pode fazer parte do seu café da manhã, do seu almoço, do seu jantar, dá bastante saciedade e também pode e deve fazer parte da sua alimentação low carb se você gostar de consumir ovos. Se não gostar, a gente tem vários outros alimentos ricos em proteína também que podem fazer parte dessa estratégia. Oitavo alimento da lista, que é uma delícia e você pode consumir sim na low carb, que é o chocolate, desde que ele tenha 70% cacau ou mais. Sim, porque o cacau também é uma fruta que tem uma concentração baixa de carboidratos, então aquele chocolate que tem mais cacau e quase nada de açúcar ou é preparado com algum adoçante natural, ele vai ter uma baixa concentração de carboidratos. Como eu tinha explicado antes, a alimentação low carb, ela não é zero carboidratos, ela tem baixa concentração de carboidratos. Então, esses alimentos que tem um pouquinho, não tem problema, podem ser incluídos sim. E o nono alimento dessa lista, que as pessoas me perguntam muito, que é a respeito do suco, se pode tomar suco numa alimentação low carb, se vai atrapalhar. E eu tenho que te dizer que tem um suco com baixa concentração de carboidratos, de baixas calorias, que pode ser tomado sim, desde que não seja com açúcar, que é o suco de limão. O limão, ele tem uma baixa concentração de carboidratos, é considerado sim low carb e pode ser tomado com adoçante, se você quiser, com adoçante 100% natural, que pode ser o stevia, pode ser o xilitol, e jamais acrescentado açúcar, senão você sai dessa estratégia low carb. Para quem consegue tomar sem adoçar, melhor ainda, vai tomar aquela água com limão e que vai fazer super bem para a saúde. Mas a gente tem outros sucos low carb, se você quiser variar também, que é o suco de maracujá, suco de goiaba, suco de caju, mas eu queria colocar como o nono da lista o suco de limão como o melhor suco para ser consumido dentro da estratégia low carb. E o décimo alimento da lista para a gente fechar com chave de ouro, que é aquele grupo de alimentos que vão facilitar ainda mais na hora de você seguir essa estratégia low carb, que vai facilitar para você fazer receitas, para você preparar bolos, panquecas, muffin, cupcake, o que você quiser fazer, tanto receitas salgadas quanto doces. E eu estou falando das farinhas low carb. E eu vou te dar 8 nomes aqui de farinhas low carb para você escolher aquela que você gosta mais, que você acha mais prático para comprar e aquela que cabe no bolso também. Mas desses alimentos que eu falei anteriormente, muitos deles podem ser transformados em farinhas. Então, se você já tem esses alimentos em casa, é só triturar e fazer a sua farinha low carb para incluir nas suas receitas. Então, eu estou falando da farinha de castanha de caju, a farinha de castanha do Pará, farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de berinjela e a farinha de maracujá. Então, a gente tem 8 farinhas low carb que você pode incluir na sua alimentação a partir de agora, em receitas ou por cima ali das frutas. Você pode picar as frutas low carb e jogar as farinhas por cima. E aí você tem toda essa variedade para você começar a seguir a partir de agora. E com essa lista e com até mais de 10 alimentos low carb para você incluir na sua alimentação, tenho certeza que você vai conseguir abastecer sua casa, sua geladeira,
a sua fruteira, seus armários com alimentos saudáveis e ter ainda mais resultado no seu processo de emagrecimento. Nos próximos vídeos a gente vai falar ainda mais sobre as estratégias que ajudam a emagrecer e a queimar gordura. Não só a low carb, mas outras estratégias também que atuam na queima de gordura e auxiliam muito no processo de emagrecimento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se não está inscrito no canal ainda, aproveita, já se inscreve. Compartilha esse vídeo com quem está fazendo a low carb errado. Deixa seus comentários. O que você costuma consumir na low carb? Ou você tem dúvidas sobre a low carb? Se quiser deixar suas perguntas também, faço questão de ler e responder todas elas. Ativa o sininho também para você ser notificado assim que o próximo vídeo entrar no ar. E eu já te agradeço por ter ficado até aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.